Olá a todos, meu nome é Miguel Anuso e hoje estou aqui representando o meu grupo de semiologia, o D4, e vou falar um pouco da semiologia da fibrilação atrial. Começamos com a definição da fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca percebida por um ritmo irregular durante a ausculta. A atividade do nó sinusal vai ser substituída por estímulos nascidos na musculatura atrial, o que gera uma completa desorganização da atividade elétrica nos átrios e resulta em uma perda da contração atrial e, consequentemente, em um prejuízo do enchimento ventricular. Sobre a epidemiologia, a fibrilação atrial é a arritmia sustentada mais frequente no mundo. Ela está presente de 1 a 2% da população mundial, porém esse dado é um pouco contraditório, visto que a maioria dos pacientes são assintomáticos, então esses índices podem ser maiores. A prevalência da doença dobra a partir dos 65 anos e normalmente ela vai ser diagnosticada em um exame de rotina. Nos fatores de risco, destacam-se a hipertensão arterial, diabetes, infarto do miocárdio, doenças valvares, sobretudo a estenose mitral em consequência da febre reumática, a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, em jovens o hipertireoidismo, álcool e drogas e a idade. Falando um pouco da fisiopatologia da fibrilação atrial, ocorre uma desorganização elétrica nos átrios, seja por uma inflamação ou uma dilatação, que originam focos que propagam estímulos, causando macro-reentradas no átrio, geralmente na região das veias pulmonares no átrio esquerdo. Isso gera diversos estímulos com frequências diferentes. Esses estímulos vão ser conduzidos no átrio ventricular pelos ventrículos e a contração ventricular vai depender da passagem dos estímulos. O diagnóstico da fibrilação atrial é definido pelo eletrocardiograma. Os achados incluem ausência de onda P, intervalos RR irregulares, presença de ondas F de fibrilação irregulares entre os complexos QRS. Como falado anteriormente, a contração ventricular depende da passagem de estímulos. Se existir uma passagem de vários estímulos, ocorre então uma taquiarritmia, que é vista por um tremor na linha de base no eletrocardiograma, nesse caso visto em V1. Por outro lado, se passarem poucos estímulos, ocorre então uma bradiarritmia, que é vista por uma linha reta, uma atividade atrial que não é encontrada entre o intervalo RR, visto em D1. A fibrilação atrial pode ser classificada quanto à sua duração, sendo ela paroxística quando se resolve em até 7 dias, normalmente ligada a causas espontâneas, choques elétricos e medicamentos, persistente quando dura mais de uma semana, persistente de longa duração quando dura mais de um ano e permanente quando não há mais tentativa de reversão do quadro. Ela também pode ser classificada quanto ao tipo, sendo ela valvar ligada à estenose mitral ou à prótese mecânica e não valvar ligada a todas as outras causas. O quadro clínico depende muito de cada paciente. Se ele for assintomático, normalmente ele vai descobrir fibrilação atrial em uma consulta de rotina durante a realização de uma ausculta cardíaca ou durante um eletrocardiograma. Se ele for sintomático, ele pode queixar de palpitações, coração fora do ritmo, então ele pode falar: doutor, tô com o coração saindo pela boca, ou tô sentindo uma batedeira no meu peito, e também intolerância aos esforços físicos. Informações essas que devem ser colhidas durante a anamnese e têm vasta relevância para o diagnóstico. Dentre os achados no exame físico, podemos incluir bolhas arrítmicas durante a ausculta cardíaca, uma dissociação pulso-precórdio, ou seja, uma dissociação entre o que se escuta e o que se palpa, visto que alguns batimentos vão ser tão rápidos que o ventrículo não vai encher a ponto de gerar um pulso, e, pela deficiência da contração atrial, existe a ausência de B4, visto que B4 indica uma contração atrial no final da diástole, a ausência de onda A no pulso venoso, então não existe uma onda A no jugulograma, porque a onda A indica a contração atrial, e também uma perda do reforço pré-sistólico do ruflar mitral. Dentre as complicações, podemos evidenciar a taquimiocardiopatia, que cursa com frequências cardíacas aumentadas em torno de 120 a 130 batimentos por minuto, os quais normalmente estariam entre 60 e 70 batimentos, uma congestão cardíaca direita, que pode ser evidenciada por uma estase jugular, hepatosplenomegalia e edema de membros inferiores com dificuldade do retorno venoso, uma congestão à esquerda, que gera dispneia, crepitações na ausculta pulmonar, ortopneia e dispneia paroxística noturna, dilatação cardíaca, dispneia aos esforços e, também, o tromboembolismo. Como não há uma contração atrial efetiva, um trombo pode se desenvolver principalmente na região do apêndice atrial do átrio esquerdo. Esse trombo pode originar um êmbolo que passa para o ventrículo esquerdo, para a aorta, ganha circulação sistêmica e pode causar um AVC isquêmico, um infarto de membros e um infarto de mesentério. O tratamento baseia-se em evitar complicações. Pode ser feito um controle da frequência cardíaca, ou seja, controlar o átrio ventricular para que ele não passe todos os estímulos, e podem ser usados beta-bloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio, como Veparamil de Altizen e também a digoxina. Também pode ser feito um controle do ritmo cardíaco, fazendo com que ele volte a ser sinusal, somente em pacientes com baixo risco de trombo no átrio esquerdo. Podem ser usados propafenona, amiodarona, cardioversão elétrica sincronizada e também a ablação por catéter.
Obrigado.